recado. Eu não consigo. Estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na Nova Nordeste. Então, o Geraldo, que é de Salvador, está de passagem aqui pelo Recife. Fala, Geraldo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Sucesso nessa sua jornada aí. Bom, eu trabalho viajando, moro em Salvador, vou até São Luís do Maranhão, tá? E passando por aqui, por Recife, chegando ali em Marcos Freire, ali, das 5 horas da tarde, 6 horas, vira aquele gargalo, né? Não sei se vocês têm algum projeto para aquilo ali. E também outra pergunta é, essa duplicação da 101-20 de Natal até aqui, se essa parte aqui de Casa Amarela, aquela 101 por ali, se vocês vão também trabalhar por ali. Qual é o projeto, né? Daquela região. Deputado. Bem, primeiro, em relação a 101, é uma obra importante que o governo está procurando fazer. Se você pegar a radiografia nossa de Pernambuco, se você for do Cabo até Alagoas, você vai ver que a BR está sendo duplicada, a BR-101, que será uma obra importante. A 418 também é uma obra importante, está sendo feita pelo governo do estado. A própria 101, que vai de Recife até Goiânia por conta da Fiat, o governo federal, e que está demorando essa obra, vai tirar do papel. Então, as principais acessos de outros estados, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, tudo isso está sendo pensado, e a nossa expectativa é que nos próximos 4 anos várias obras dessas estejam conclusas e entregues à população. Até porque eu acho que hoje o Nordeste, você que é baiano, que é de Salvador, por muito tempo, Pedro, sempre foi visto pelos sulistas, pelos que moram em São Paulo, no Rio Grande do Sul, como o patinho feio do Brasil. Muitas vezes, quando nós nordestinos chegavam em São Paulo, muitas vezes dava vergonha, porque as pessoas olhavam desconfiadas para todos nós. E hoje não. Hoje, quando o Nordeste brasileiro, quando o nordestino chega em qualquer lugar do Brasil, ele é reconhecido, ele é respeitado, as pessoas têm curiosidade em conhecer o Nordeste, que eu acho que hoje é parte da solução do Brasil. O Nordeste hoje cresce mais que o Brasil, o Nordeste hoje gera mais emprego que o Brasil, o Nordeste hoje tem um grande potencial de crescimento, uma mão de obra trabalhadora, um povo aguerrido. Então nós estamos muito animados e eu não tenho dúvida que investimentos em infraestrutura, as principais BRs, as principais PEs, é uma das preocupações dos governadores do Nordeste. Ligou um telespectador para cá, querendo saber se o deputado poderia falar sobre as questões do Estado também, e não apenas do Recife, já que ele é candidato a prefeito do Recife. Bom, eu comecei o programa falando isso. Na verdade, essa ação da mobilidade urbana é uma ação do deputado estadual, Silvio Costa Filho, né? E deputado estadual, a abrangência é de todo o estado de Pernambuco. Essa questão de candidato a prefeito do Recife, ainda ele nem sabe ainda se vai ser, né? Ele está sendo lembrado, cogitado, né? Como um pré-candidato, né? No momento oportuno, no momento das eleições, ele certamente irá se pronunciar, mas pode falar sobre tudo, né, Beto? Porque a história é essa, sem dúvida, a atuação parlamentar. À disposição. Eu sou muito grato, sabe, Pedro, na última eleição, ter recebido dos pernambucanos 83 mil votos para deputado estadual. Eu sou muito grato ao povo pernambucano, e essa votação foi do litoral ao sertão. Eu tive no sertão do Pajeú quase 8 mil votos, tive no sertão ali do Araripe, tive uma votação também positiva, tive votações na Mata Sul, na Mata Norte, no Agreste de Pernambuco. Então, nosso mandato, a gente procurou, o último mandato estadual, interiorizar, levar discussões, levar temas para a população, e graças a Deus tivemos o reconhecimento no ano passado. Agora, estou aberto a qualquer tipo de pergunta, da mais leve, da mais dura. O fato, Paulo, é que eu acho que nós estamos num momento ímpar da nossa história. Eu posso dizer que a nossa geração viverá um momento, o Estado, muito melhor do que a geração que os nossos pais e avós viveram. Um Estado de oportunidades. Por muito tempo a economia pernambucana, você sabe disso, que conhece a história do nosso Estado, sempre foi baseada na economia da cana-de-açúcar. E
pouca coisa em relação ao setor industrial. Hoje, quando você pega o estado de Pernambuco, são quase 20 bilhões de investimentos nos próximos 10 anos. Investimentos como a Sadia, como a Perdigão, como a ampliação da refinaria, como a ampliação do estaleiro, como a Fiat em Goiânia, como o estádio da Copa do Mundo em São Lourenço, como várias empresas de tecnologia e informática. Suape está recebendo quase 200 novas indústrias só lá em Suape. Então eu acho que o pernambucano viverá um momento ímpar, que já está vivendo e vai viver ainda mais nos próximos anos. Agora, qual é o nosso desafio? É investir em infraestrutura e investir na qualificação e na capacitação profissional. Nós precisamos preparar a nossa mão de obra para esse futuro, para o futuro e para esse momento que Pernambuco está vivendo. Então vamos abrir aqui para o Márcio de Igaraçu, que está na ponta da linha. Pode falar, Márcio. Alô, boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Márcio. Deputado, o senhor fala tanto em mobilidade urbana. Eu queria saber se o senhor, junto com os demais deputados, deixaria seu carro, seu helicóptero em casa para andar ir para trabalho de bicicleta ou de ônibus. Bem, sem dúvida. Primeiro, eu acho que não adianta a gente falar do ponto de vista fazer a demagogia para as pessoas. Eu acho que quando você pega os principais centros urbanos, se você for ao metrô de São Paulo, por exemplo, o metrô que foi refeito e foi reestruturado, o que tem de executivos, de profissionais, de donas de casa, que vão trabalhar diariamente de metrô, são um número de pessoas considerável. Se a gente tiver um transporte coletivo de qualidade, eu não tenho dúvida que os empresários, que aqueles que atuam na iniciativa privada, que os servidores públicos do Estado, eles vão adotar o transporte coletivo. Por exemplo, eu procuro, todos os finais de semana que posso, que estou ao Recife, tem um grupo de amigos, um grupo de amigas que sempre procura circular através de bicicletas. Quisera eu ter uma ciclovia até a bicicleta, até a Assembleia Legislativa, para eu poder ir diariamente de bicicleta, 3, 4, 5 quilômetros. Isso é lazer, isso é saúde, é qualidade de vida. Então, eu acho que não adianta a gente falar para a população andar de ônibus, também se o ônibus não tiver qualidade. Se você pegar nos últimos 10 anos, houve uma melhoria pequena, mas houve na nossa frota. Hoje são ônibus mais bem equipados, são ônibus mais modernos, mas o que é que a gente tem cobrado da iniciativa privada? Recife é uma cidade que tem uma média de 22, 25, 26, 27 graus diariamente. Ou seja, Recife é uma cidade quente. Nós não podemos dizer que o mesmo ônibus daqui é o ônibus de Brasília, o ônibus de Curitiba, o ônibus de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que são cidades que têm uma média de temperatura de 12, 15, 16, 18 graus, 20 graus. A gente tem que defender, até porque hoje o próprio Estado já ajuda a iniciativa privada através da Câmara de Compensação, que os ônibus nossos e as empresas se comprometeram com a comissão possam, nos próximos 4 anos, estarem totalmente estruturados, com um serviço de câmaras integrados para você dar mais segurança à população, ônibus com ar-condicionado, porque a população sai de casa e muitas vezes chega no seu trabalho suada, já cansada por conta daquele trajeto. Então são ônibus com ar-condicionado, são ônibus com serviço de GPS, para você, aonde estiver no trabalho, na parada, você saber qual é a hora que seu ônibus vai poder chegar. São serviços de as paradas terem mais estruturas, uma estrutura de um bebedouro, uma estrutura de televisões, quem sabe em LED, dizendo qual é a hora que seu ônibus vai chegar. Então isso são coisas simples, na minha avaliação, são. O que falta muitas vezes é vontade política de querer fazer. Eu, Pedro, estarei indo, através da Comissão da Mobilidade, agora no dia 3 até o dia 7, iremos passar 4 dias na Colômbia, lá em Bogotá, que é uma cidade muito mais pobre que a cidade do Recife, mas uma cidade que inovou no transporte, melhorou a qualidade de vida, fez ações de urbanização através
de teleféricos. Imagine você poder descer o Alto do Mandu, ou o Alto de Nova Descoberta, você poder descer o Morro da Conceição, do Morro da Conceição até a Avenida Norte, você poder descer de teleférico para as paradas mais próximas. Eu acho que tudo isso é possível. O próprio Rio de Janeiro já está adotando um modelo de teleféricos. Eu acho que tudo isso é possível. Agora falta muitas vezes vontade política dos gestores públicos em querer tirar essas obras do papel. É uma outra coisa também, deputado, o Recife tem um privilégio de ter um rio que sai da periferia, vai até o centro da cidade, e esse rio não é aproveitado, né, como fonte também de mobilidade. Sem dúvida, eu acho que nós temos, para você ter uma ideia, 28 quilômetros de rio. Ou seja, o nosso rio tem todas as condições de ter a navegabilidade. Desde a época de Dr. Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, que foram prefeitos à época, houve essa discussão da navegabilidade do nosso rio. Alguns grupos americanos chegaram a vir olhar o nosso trajeto, queriam e querem fazer parceria público-privada, e o governo do estado, pela primeira vez, de fato, está fazendo estudos, está ouvindo a iniciativa privada para você poder, quem sabe, usar o corredor que você pode sair tanto ali do Caiara, da Várzea, Casa Forte, Parnamirim e até o Recife Antigo ao centro da cidade. Eu acho que esse instrumento... Se brincar, faz a volta por ali, sai, vai até Boa Viagem. Até Boa Viagem. Então, é um instrumento de transporte importante. Se você for na França, por exemplo, você tem ali Rive Gauche, que é de um lado, Rive Droit, que é de outro, e no principal rio da França você tem principais embarcações transportando a população diariamente. Se você for a países da Europa, você vai ver que o transporte de rios é uma questão natural. Por que é que a gente não usa isso? Então eu acho que muitas vezes falta um pouco prioridade. Eu acho que isso é uma prioridade que a Prefeitura do Recife, que as prefeituras têm que ter para tirar essas obras do papel. Mais uma pessoa, demorou um pouquinho, Manuel lá de Casa Amarela, mas chegou. Manuel, é você, Manuel. Bom dia, Manuel. Bom dia, boa tarde, diga. Bom dia, Manuel. Boa tarde, Manuel. Veja bem, acredito sim, é uma forma inteligente de ver a mobilidade urbana com todas essas ideias que o senhor falou, Vossa Excelência falou, mas veja bem, o Grande Recife ele já é um caos, já com essa quantidade de carros que é crescente no dia a dia, e a quantidade de ônibus também, porque o contingente de pessoas nas integrações, que agora vão virar uma estrutura em todo o nosso Grande Recife, no estado principalmente, vão invadir ainda mais com muitos outros ônibus as ruas, as avenidas do centro do Recife. E muitas pessoas, tudo isso que o senhor falou aí, sobre ar-condicionado, TV LED, informações, GPS, etc., é muito interessante, mas ainda acredito uma utopia. Primeiro, concordando com o que o senhor falou sobre a vontade política, que não existe no nosso Brasil, tecnicamente, principalmente aqui no nosso Recife, também não, por conta de disputas políticas de partidos, etc., e o povo ainda continua sofrendo, e é muito moroso também essa estrutura do interesse político para fazer com que isso aconteça também. Vai acontecer agora muita coisa por conta da Copa, e após a Copa, o que é que vai acontecer? O povo ainda continua pegando ônibus apertados no horário de pico, as avenidas de grande fluxo ainda continuam superlotadas e demorando muito naqueles sinais, inclusive da Agamenon, na Rosa e Silva, no centro da cidade, inclusive no distúrbio, que é a Conde da Boa Vista, durante todo o horário de pico, fora os acidentes que acontecem. Então, como vai se resolver? Porque as integrações hoje em dia, se o senhor for às 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, para apenas olhar, o senhor verá que é uma briga de gladiadores ali para pegar um ônibus, inclusive para sair da avenida. Então, quero saber como é que vocês vão resolver isso, porque o dia a dia, o povo não está satisfeito com isso. A mobilidade urbana, de fato, ainda acho que é uma utopia. Bem, eu, Marco, primeiro agradeço a sua pergunta. Eu acho que todos nós vivemos um misto de utopia e um misto de realidade.
Eu acho que essa questão, lógico que a gente sonha em ter tudo resolvido da noite para o dia, mas as coisas não são fáceis. Qualquer obra para a gente tirar do papel é difícil, tem o processo burocrático, licitação, desapropriação, justiça, licitações. O Brasil, infelizmente, é muito lento do ponto de vista de tirar as obras do papel. Agora, o que eu acho é que é possível. Lógico que a gente sonha com a cidade mais igualitária, de mais oportunidades, melhor para se viver. Agora, todas essas observações que nós fizemos, tudo é possível. Por quê? Porque em vários países do mundo, em várias cidades do Brasil, essas obras saíram do papel. Por que é que aqui não pode sair? Se você for a Curitiba, nós temos em Curitiba o melhor transporte coletivo do Brasil. São vários corredores de ônibus com serviço de ar-condicionado, com a infraestrutura. Eu acho que tudo isso é possível. Lógico que, naturalmente, o debate político sempre vai haver situação, governo, oposição. Agora, o que falta de fato é um maior compromisso em relação à mobilidade urbana, ao transporte no Brasil. Pela primeira vez na história, a Câmara Federal começou a discutir o Plano Nacional da Mobilidade. Ou seja, através desse Plano Nacional, as cidades e os estados vão poder solicitar e poder cobrar um maior investimento em obras de infraestrutura para o trânsito. No governo passado, o presidente Lula criou o chamado Ministério das Cidades, que é um ministério que trata desde obras de pavimentações de estradas, de obras de urbanização de praças, obras importantes, e a partir daí as cidades começaram a ter mais prioridades. E sabe por que o tema da mobilidade também chegou na população e está tendo toda essa repercussão? Porque chegou na classe média, e a classe média muitas vezes está cobrando dos gestores públicos uma maior celeridade no processo, que é um erro que há muito tempo aqueles mais humildes, aquelas pessoas que têm um menor poder aquisitivo já criticavam, mas muitas vezes o Estado e as prefeituras faziam isso, não tratavam isso como prioridade, deixavam isso de forma periférica, mas eu penso que com o governo do Estado, com esses investimentos que estão sendo feitos, quase 1,5 bilhão, como eu já disse, o governador está mostrando ao povo pernambucano que está priorizando esse tema. Se você fizer um estudo, Pedro, pegar a cidade do Recife, o último viaduto que foi construído foi o Capitão Temudo, aquelas 2 alças de um lado para o outro, que foi feita, demorou 3 anos para sair do papel aquela obra. Agora começou a Via Mangue, que é uma obra que há muito tempo, deixada pelo ex-prefeito João Paulo, que saiu do papel. Mas e o que é que tem mais? Se você pegar, Pedro, por exemplo, ali, a Mascarenhas de Moraes, se você pegar ali a Imbiribeira, por exemplo, aquela principal, você poderia já ter ali alguns viadutos, ou algumas pontes ali, para você interligar, desafogar o trânsito da Imbiribeira. A Avenida Recife, por exemplo, já poderia ter alguns viadutos, ou seja, o mesmo modelo que está sendo feito na Agamenon Magalhães, ele pode ser reproduzido na Mascarenhas de Moraes, na Avenida Recife, na Avenida Norte, nos principais corredores do Recife. Eu acho que podem ser feitas obras impactantes, obras de infraestrutura, que eu acho que melhora a qualidade de vida da população e o trânsito. Porque muita gente diz, não, aí vai ficar feio uma ponte ou vai ficar feio um viaduto, mas não tem alternativa. Se você for à China, se você for aos Estados Unidos, se você for à Europa, a São Paulo, foram feitas pontes, foram feitas novas ações de infraestrutura, novas vias de acesso. Quer ver uma obra importante, Pedro? Você conhece aquele bairro? Antigamente ali a Habib's, na Avenida Rosa e Silva, que vai dar na Avenida Rui Barbosa, antigamente na frente da Habib's e ali na frente do Maluco Beleza, que tem uma lanchonete ali, antigamente aquelas vias de acesso não existiam. Era tudo fechado aquilo ali. Imagine hoje em dia se aquilo ali ainda fosse fechado.
ia engarrafar ainda mais o trânsito do Espinheiro, o trânsito das Graças. Então são ações dessa natureza que a prefeitura pode sim resolver o problema do trânsito. E se fizer um viaduto ali, melhora ainda mais. Melhora ainda mais. Eu acho que a população quer o quê? Quer tranquilidade. Muita gente não gosta de pegar seu carro hoje em dia por conta de estacionamento. Hoje as pessoas não têm mais aonde estacionar. A gente tem defendido que as prefeituras possam fazer mais parcerias público-privadas, ou seja, parcerias com estacionamentos privados. Porque, por exemplo, o que salva o Recife Antigo hoje é por conta do Porto Digital, das secretarias que lá tem, do crescimento que houve o bairro do Recife Antigo em novas empresas, é o estacionamento do Passa Alfândega. Imagina se não existe aquele estacionamento ali, a população não tinha nem aonde estacionar. Então a gente tem defendido que na Ilha do Leite, em Boa Viagem, no Recife Antigo, nas Graças, ali no centro da cidade, se tem estacionamentos privados e que a população possa poder estacionar seu carro com segurança. O Eduardo de Boa Viagem está na ponta da linha. Eduardo, bom dia, Eduardo. Bom dia, Pedro. Pode falar, Eduardo. Eu gostaria de perguntar uma coisa ao deputado Silvio Costa Filho. Pois não, Eduardo? Primeiramente, sobre mobilidade urbana, eu queria saber quais são as propostas que o senhor tem feito na Câmara sobre essa questão, e gostaria de fugir um pouquinho do assunto, perguntando, os veículos de comunicação, eles têm citado incessantemente que o senhor o senhor é um dos deputados que enriqueceu mais ilicitamente nos últimos anos, e não são dados, digamos assim, não são dados pegos de qualquer lugar, e é isso, essa é a minha pergunta. Bem, Eduardo, primeiro vou começar pela segunda resposta. Antes de estar na vida pública, eu sou empresário. Nós temos uma rede de colégios, o senhor sempre repetiu, o Colégio Decisão. Nós temos um colégio, o Colégio Único, que também é do grupo nosso empresarial. E graças a Deus eu não preciso da política para sobreviver. Eu poderia estar nas minhas escolas, nas nossas empresas, podendo ter minha vida. 6 horas da noite estar em casa com a família, porque você sabe que políticos, você anda de domingo a domingo, não é fácil essa profissão que nós estamos vivendo, essa tarefa que o povo nos dá. Eu faço política porque gosto e porque acredito. E acho que você está um pouco desinformado. Se você pegar o meu patrimônio, as minhas informações, estão todas declaradas, sempre foram aprovadas pela Receita Federal. Está muito claro que quando eu fui, na época, na Secretaria de Turismo, e eu agradeço a oportunidade, acusado de qualquer coisa, acusado, não foi nem eu, foi a própria Impetu, que é presidida à época pelo ex-presidente José Ricardo Diniz, que é um homem sério, uma pessoa correta. Eu não fiquei como muitos fazem. Na hora que foi feita uma acusação, por conta de um jogo político, eu saí no outro dia, pedi para sair ao governador, no outro dia estava na Assembleia querendo assinar uma possível CPI, que a oposição não levou à frente. No outro dia, fui à Polícia Federal do Brasil pedir esclarecimento dos fatos, fui ao Ministério Público Federal pedir esclarecimento, porque eu nunca vi o cabo que tem medo procurar a Polícia Federal do Brasil para pedir esclarecimento. Então eu durmo com minha consciência tranquila e acho que essa informação está, infelizmente, há um pouco de desinformação da sua parte. E segunda pergunta, em relação às propostas que tenho para o Recife em relação à mobilidade, é o que a gente vem discutindo. Primeiro, um maior investimento em obras viárias nos próximos anos, ou seja, novas obras de desapropriações, de novas vias de acessos, de novas ruas, de novas pontes, de novos viadutos, que a gente possa planejar o Recife para o futuro. Segundo ponto, a Prefeitura reassumir a gestão das calçadas, ou seja, investir na calçada para melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo para os cadeirantes, as pessoas com deficiência. Recife tem quase 10% da população tem algum tipo de deficiência física. E na hora que a população anda às ruas e as calçadas não oferecem o mínimo de estrutura, é muito prejudicial. Terceiro ponto, o maior investimento na iluminação pública da cidade.
a cidade, infelizmente, é muito escura, sobretudo nos bairros mais periféricos. Se você for ao Ibura, ao Jordão, à Casa Amarela, se for aos Coelhos à noite, a Joana Bezerra, há bairros como ali, Xuxa, comunidades como Dancidei e Sítio Grande, são locais extremamente escuros, que isso gera criminalidade, gera violência, gera insegurança para a população. Se você for em algumas cidades do Brasil, a operação começou, não adianta o governador, a violência está diminuindo através do Pacto pela Vida, se a comunidade e a prefeitura não oferecem uma melhor estrutura para a população, uma cidade mais bem iluminada. Quarto ponto, cobrar urgentemente dos donos de empresas de ônibus que eles possam colocar ar-condicionados, melhorar o serviço de ônibus, nós termos maiores ações nas próprias paradas, que isso é importante para a população, novas ciclovias, ou seja, você construir mais de 100 quilômetros de ciclovia nos próximos 5 anos. Então é tudo isso que a gente tem defendendo e discutido na comissão da Assembleia. Bom, nosso tempo já está praticamente esgotado. Eu quero aqui agradecer o deputado, vou deixá-lo à vontade aqui para as considerações finais. Só queria fazer uma colocaçãozinha no final. Eu acho que essa questão, deputado, o senhor foi muito feliz. Isso é possível de acontecer. É uma questão de mudança de postura, de vontade política, né? De ver as coisas por um outro ângulo, como o senhor está colocando aqui. Né? A preocupação do telespectador disse, olha, o transporte coletivo já está cheio, quando vier o pessoal da classe média e rica para o ônibus também, vai piorar ainda mais. Não é isso, né? Pelo contrário, se você pega uma pessoa, sai daqui, vai nos Estados Unidos, na Europa, né? O camarada lá vai andar de metrô, de ônibus, né? E faz isso com muita tranquilidade, porque lá o metrô é limpo, tem ar-condicionado, tá por todo canto, né? O ônibus a mesma coisa, as pessoas utilizam o transporte coletivo. Infelizmente o brasileiro, né, não é mania de rico, mas o brasileiro não tem culturalmente ainda isso na cabeça. É verdade. Né? Preciso mudar a postura, mudar a mentalidade, né? E isso é possível, basta querer. Né? Deixa eu falar aqui, só para a gente fechar o programa, deputado, nosso patrocinador, né, que patrocina esse horário, está conosco nesse horário, produtos de limpeza igual, produtos de primeira qualidade, veja por quê. Atenção, quem avisa, amiga é. Água sanitária igual limpa tudo, mata até aquela bactéria metida besta. Não confie, hein? Confira. Márcia, meus parabéns, você não está indo em conversa fiada. Amanda, eu não confio, eu confiro. Amigas, façam como a Márcia, não confie, confiram. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Está dado o recado, eu passo a palavra aqui para o deputado Silvio Costa Filho para o fechamento do programa. Bem, primeiro eu quero começar agradecendo, Pedro, a você, agradecendo a todos os telespectadores, aqueles que participaram do programa. O nosso mandato está na Assembleia à disposição. Queria divulgar o nosso site, que é o www.silviocostafilho.com.br. Quem puder participar, ouvir as nossas sugestões na Assembleia. E eu acho que é isso, sabe, Pedro? Eu estou muito animado com o momento que vive Pernambuco. Procuro fazer política com muita seriedade, com muito compromisso, com respeito pelas pessoas, e eu percebo que nós temos muita responsabilidade com esse novo Recife, Pernambuco, que vai se desenhar, está se desenhando e vai se desenhar para os próximos anos. Eu acho que o debate da mobilidade é um tema fundamental, os investimentos da Copa do Mundo também, mas, entre outros, sobretudo a qualificação, a capacitação profissional, mas eu quero dizer que sempre que convidado estarei no seu programa, que é um programa que forma opinião, programa que tem um papel pedagógico importante e que dialoga sempre com a sociedade civil organizada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença, deputado. Lembrando que daqui a pouco tem o secretário da cidade, Samira Buana, e seus convidados. Em seguida, nós vamos ter o quórum direto da Assembleia Legislativa com o resumo das atividades dos parlamentares pernambucanos. Já emendado com Pedro Paulo na TV. Muito obrigado a todos. Amanhã a gente volta, né, com mais um programa aqui na Nova Nordeste, a sua TV. Bom dia.